Bom, obrigado por estar aqui com a gente aqui na Rua Paraguai, no Bairro das Nações, para a gente discutir esse tema tão importante que é a situação, principalmente daqueles mais vulneráveis, ainda mais nessa época de pandemia, né? Tu trabalha com isso há muitos anos, né? Desde a época da migração? Isso, desde 2009, nós assumimos em janeiro de 2009, está indo para 11 anos e meio já que fazemos esse trabalho. É importante... Vamos tirar a máscara agora para conversar um pouquinho melhor, né? Porque eu acho que se fala muito dos serviços essenciais nessa época de crise de pandemia, né? E mais do que nunca, várias reportagens foram feitas sobre o trabalho com o morador de rua. Como é que é esse trabalho? Já é crítico naturalmente, ainda mais agora nessa época, né? Sim, é um trabalho árduo, 24 horas, né? Que a gente está nas ruas e nós atendemos os telefones, que é as denúncias da população. Eles ligam e a gente vai no local e faz a abordagem. E o morador de rua em Balneário Camboriú realmente é um problema, né? A gente vê nos bairros, no centro. Como é que é o dia a dia desse trabalho? Como eu disse, é um trabalho árduo, que muitas vezes não é valorizado, porque os moradores não permitem que a cidade tenha morador de rua, mas sempre vai ter, até porque a cidade ela é cortada por uma BR, é um polo turístico atrativo, então os moradores de rua sabem que aqui está a oportunidade deles ganhar dinheiro para se manter usando drogas, álcool. Eu acompanho há alguns anos já o trabalho muito valoroso dos servidores públicos efetivos, como é o teu caso, né? Os técnicos da área da abordagem social, e eu imagino desgastante, né? E nessa linha de frente, né, todo mundo se protegendo para não pegar esse vírus, e acredito que o trabalho de conscientização e de higiene, de buscar que os moradores de rua também tenham esse cuidado, agora é mais do que nunca imprescindível, né? É muito. A gente, dentro da van, nós temos máscara, nós temos luvas, álcool gel e sempre estamos proporcionando a eles também que eles se protejam, né? Não. Tu mencionou a questão da drogadição, né? Que acredito que é talvez um dos pilares desse problema, infelizmente, né? Tu já teve uma militância, tem uma militância, né? No Conselho Antidrogas, no Alcoólicos Anônimos. Como é que é esse trabalho feito e como a gente pode fortalecer mais esse trabalho? O trabalho do Alcoólicos Anônimos é uma filosofia, né? Que eles ensinam como a pessoa deixar de beber, né? E no COMAD, que é o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, nós fomentamos as comunidades terapêuticas a receber verbas do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para que tenha vaga nas comunidades. É um trabalho de prevenção, mas também de busca de tratamento, de recuperação, né, da dependência química, que eu acho que está na origem da violência também, né? Se a gente não tratar isso com devido seriedade e valor, a gente vai ter grandes problemas aí de resolver a nossa violência urbana e infelizmente agora pode se acentuar, né, com essa crise econômica e etc. que o Brasil tem, né? A prevenção é muito importante porque acaba surtindo um efeito muito legal, porque muitas pessoas que saem das ruas, vão para as comunidades, saem das comunidades, vão para o mercado de trabalho ou voltam para casa dos seus familiares. E tu é um exemplo disso, né? Eu tive também uma história que até escrevi 2 livros a respeito. Eu, devido ao uso abusivo de álcool e drogas, eu perdi tudo. Fui morador de rua aqui em Balneário durante 8 anos, né? E com a ajuda de Alcoólicos Anônimos eu saí das ruas, me tornei escritor. Fui convidado a ser diretor da migração, nós mudamos o nome para Resgate Social, começamos uma abordagem humanizada, né, que até então a abordagem não era humanizada, era um pouco mais cruel, mas nós entendemos que tanto o alcoolismo quanto a drogadição é uma doença progressiva de terminação fatal que leva seu portador à morte, à loucura ou à sarjeta, como foi meu caso, Alan. Pois é, que bom ver aqui com a gente, podendo dar esse relato, e eu acho que hoje aqui tu representa um pouco todos esses valorosos servidores públicos da área da abordagem, do resgate. É uma área interdisciplinar, precisa ser assim, né? E tomara que seja mais valorizada sempre, dando condições de trabalho para realizarem esse trabalho que já vem sendo feito há anos em Balneário Camboriú,
que é tentar lutar contra essa questão da condição de rua, da drogadição, da dependência química, né? Manda uma mensagem aí, não só para os seus colegas de trabalho, mas também para o público, para a comunidade de Balneário Camboriú em geral, que muitas vezes desconhece e tem preconceito com o trabalho do resgate, né? Sim, nós pedimos que sempre que você vê uma pessoa em situação de rua, ligue para o 156, que nós estamos 24 horas nas ruas atendendo esta população. E também, se você puder colaborar com doação de sapatos, de roupas masculinas, a Casa de Passagem está sempre necessitando. Pessoal, a gente está retomando esses vídeos temáticos nossos, sempre respeitando a distância que as autoridades de saúde pedem, o uso de máscara, senão a gente procura ficar em casa para dar justamente condições de trabalho para esse pessoal. Mas mostrar esse serviço é decisivo para que a gente possa saber realmente quem está lutando por nós aí na linha de frente dessa luta contra a pandemia. Use álcool gel, fiquem em casa, esses conselhos nunca são demais e a gente vai procurar talvez trazer temáticas assim de como é que está a realidade, no caso aqui do serviço de assistência, de resgate social, mas de outras áreas aí no meio dessa crise da pandemia do Covid-19.